Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos que estão firmes e fortes nesse propósito da leitura da Bíblia. E uma coisa eu tenho certeza, nós vamos terminar de ler a Bíblia. Teve um dia aí que, já como eu falei ontem, a gente não conseguiu estar aqui ao vivo com vocês, mas o importante é que nós estamos aqui prosseguindo na fé. Que Deus abençoe este dia, a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Nós vamos chegar lá, pode ter certeza disso. Com muito sacrifício, com muito esforço, mas é assim que nós vamos agradar o nosso Deus. Então hoje é o 13, o 14 e o 15 que nós vamos meditar. Então, aqui o capítulo 13, qual é o propósito do capítulo 13? É condenar os falsos profetas que profetizam Israel e enganam o povo com mentiras e falsas visões de paz, aonde não existia nada de paz, falsas visões, né? Então vai desviando da verdade de Deus o povo. O capítulo 13, ele começa aqui com a palavra do Senhor. Agora vem aqui uma palavra de juízo, ou seja, uma condenação para os falsos profetas. Olha que situação. O verso 4 e o verso 5 do capítulo 13 diz assim, mas deixa eu ler o verso 1, né? Como a gente sempre faz aqui com vocês. A palavra do Senhor veio a mim e disse a ele, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano. Assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para que a nação de Israel. Deixa eu repetir aqui de novo. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate no dia do Senhor. Então aqui a palavra é direta, um apontamento aqui para os falsos profetas, que fala, né, que são comparados aqui a raposas no deserto, que destrói, que enganam, sem construir nada duradouro ou verdadeiro. Então aqui você já tem aqui um apontamento como se identifica um falso profeta, né? Então, nós lemos aqui o versículo 4 e o 6. Vocês não se colocaram na brecha. Eles não colocaram na brecha. Não intercederam pelo povo. Não construíram nada. Apenas falatórios, palavras vazias e mentirosas. Então, aí é que os falsos profetas são acusados de construir um muro frágil coberto de cal, que representa suas profecias falsas, que prometem segurança quando o julgamento de Deus está prestes a cair. Então, se eles estivessem profetizando aqui verdade, né? A verdadeira profecia poderia haver até um arrependimento. Mas aqui é só falatório, só falácias, mas aqui a mentira deles que traziam uma falsa segurança para a nação de Israel. E aí continua neste capítulo, Deus promete derrubar este muro frágil dos falsos profetas e expor toda a mentira. Você sabe que não tem como a pessoa mentir por muito tempo. Ela pode até mentir, mas chega uma hora que a mentira ela cai por terra. Um muro construído pelo cal. Eles construíram um muro de cal, né? E aquele muro caiu. Então a mentira ela nunca prevalece. Uma hora, sim, a verdade, sim, ela prevalece.
né? Mostrando aqui os falsos profetas que não foram enviados por Deus. E no verso final aqui do 17 ao 23, além dos falsos profetas que usavam aqui que usavam as mentiras, também tem as profetisas que usavam aqui um encantamento para seduzir o povo. Também são condenadas e Deus promete libertar o povo de suas mentiras. Glória a Deus. Que o povo seja liberto das mentiras dos falsos profetas, não só no passado, mas hoje também. Então, verso 10 aqui, eles estão profetizando mentiras, vão construir sua casa. Eles falam para o povo, vão construir sua casa, vai viver sua vida, mas agora o juízo vem sobre eles. No livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus adverte sobre os falsos profetas, que na realidade não estão interessados nas ovelhas, mas estão interessadas na lã das ovelhas. E eu prefiro pregar o evangelho dessa mesma forma que eu estou pregando, com muita luta, com muitas lágrimas, com muito sacrifício, com muita dificuldade, sempre ali, Deus, nós sabemos que o final vai dar certo, mas é muito sacrifício do que pregar o evangelho como muitos pregam e não ter paz na consciência. Então, eu prefiro continuar dessa forma, muitas vezes até pequeno, mas de uma forma certa, do que ser um falso profeta e levar só falácias e mentiras para o povo. Eu aprendi assim, graças a Deus. Eu aprendi assim e tenho aprendido assim e vou continuar dessa mesma forma, como pastor, levando a palavra de Deus. E por isso nós estamos aqui toda manhã. É um esforço para você meditar na palavra do nosso Deus e conhecer. Quando você conhece a Bíblia, você conhece a Deus. O capítulo 14 aqui de Ezequiel, o propósito aqui é condenar a idolatria no coração dos anciões. Olha que situação. De Israel, e advertir o mesmo com a intercessão dos justos, que não salvará aqueles que persistirem em seus pecados. Então o capítulo 14 começa aqui com os anciões de Israel, que se aproximam de Ezequiel para buscar a palavra de Deus, mas Deus revela em seus corações estão cheios de ídolos. Tome muito cuidado. Tem pessoas que o coração delas estão cheio de ídolos. Olha o que diz aqui o verso 1 do capítulo 13. Diz assim, o verso 1 do capítulo 14, desculpa, né? A condenação dos idólatras. Algumas das autoridades de Israel vieram e se assentaram diante de mim. Então o Senhor me falou, filho do homem, estes homens erguem ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devem deixar que me consultem. Ora, digam-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei, e ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de ídolos. Então, aquele povo que Deus fez tanto pelaquele povo, e aquele povo começou aqui a colocar ídolos em seu coração. Então, aqui Ezequiel é cheio do Espírito Santo, né? Eles colocam ídolos em seu coração, aprende algo no seu coração
e o seu coração não é 100% de Deus. Então, Deus não pode ser Deus dessas pessoas. Então, os anciões estavam cheios de ídolos em seu coração. E Ezequiel pregou contra aquela idolatria. Então, Deus ele faz aqui um pedido para os filhos de Israel: dai-me o teu coração. Ou o teu coração é de Deus, ou o seu coração não é de Deus. Ou a sua vida é de Deus, ou não é. Ou é ou não é. Não tem meio termo, ou é ou não é. Não tem aquele em cima do muro. Então Deus, ele faz aqui, através do profeta, uma oração: dai-me o teu coração. Deus, ele quer o nosso coração, e isso é muito forte, né? Então, Deus, ele não habita no coração de alguém que tem um ídolo. É isso mesmo, que tem um ídolo. Pessoas, a idolatria é um grande pecado, né? Deus afirma que responde para eles, como nós lemos aqui, conforme a sua idolatria, e aqueles que se voltam para ídolos terão a sua ruína como consequência, no verso 6 e o verso 8. Vai ter consequência. Eles escolheram os ídolos e eles vão ter suas consequências. E chama o povo para um arrependimento. Então Deus, ele chama o povo para um arrependimento, declarando que se não se arrepender, serão cortados de seu povo. No verso 12 até o verso 20. Então, Deus, ele fala que no capítulo 14, no verso 14, desculpa, Deus, ele fala assim, olha que coisa extraordinária. Isso daqui é muito interessante, gostaria que vocês acompanhassem comigo aí. Do verso 14, 14, que diz assim, ó. Olha só que legal. Achei. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles não poderiam livrar a si mesmo. Palavra do soberano, o Senhor. Então, ainda que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem ali orando, intercedendo, Deus falou: não, esse povo colocou ídolos em teu coração. Eu vou até ler o verso 12 aqui, que fala o julgamento inevitável. O verso 12 do capítulo 14. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim, por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço, para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar esses homens e seus animais. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do Senhor. Eles só iam livrar a si mesmos, porque aquele povo era um povo de dura cerviz, de um coração duro. O capítulo 15, que é bem pequenininho aqui, o propósito aqui é demonstrar, através de uma parábola da videira, a inutilidade do povo de Jerusalém, né? Que se tornaram infrutíferos e porquanto estão destinados ao julgamento. Olha que coisa, a inutilidade é aquela árvore que não dá fruto. Deus te chamou para você dar muitos frutos. Então, olha o que diz aqui, ele dá o exemplo da parábola. Jerusalém, a videira é inútil. A palavra do Senhor veio a mim, disse a ele: filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de que qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? E depois de lançar no fogo como combustível e o fogo queimar as 2 extremidades, a carbonizar no meio, servirá para alguma coisa?
se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo queimar ela e estiver carbonizada. Por isso diz o soberano Senhor: assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto, no fogo sairão, mas o fogo consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis para o soberano, o Senhor. Então, aqui é muito forte mesmo. Fala dessa videira que não tinha frutos, né? Da madeira dela foi inútil. Então, essa videira infrutífera que é cortada e lançada no fogo. Então, Jerusalém foi esta videira inútil. E que eu, e que você, e que nós venhamos andar nos caminhos de Deus, venhamos obedecer, permanecer, perseverar, ter raiz, crescer, dar muitos frutos, brilhar e fazer a diferença. E hoje eu termino mais 3 capítulos e, com a misericórdia e com a graça de Deus, amanhã nós vamos estar de volta aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje é dia de célula. Igreja INVE, Nação dos Vencedores, é uma igreja de célula. Pastor, eu ainda não faço parte. Chegou a hora de você fazer. Chegou a hora de você estar perto, de você se aproximar das coisas de Deus. E Deus, com certeza, vai te abençoar muito mais ainda. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, hein? Um beijo no seu coração. E mais um recadinho. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Primeiro domingo do mês. E vamos estar ali às 9 horas da manhã, Avenida Guapira 815, com toda a nossa fé. Agora sim, hein? Tchau. Deus abençoe a todos.